no Blue Jeans. Recording has started. Então, meus amiguinhos, chegamos finalmente no derradeiro dia de aula do curso Python Patterns e também do ciclo completo do ano de 2017 do Python Pro. Deixa eu desligar só aqui o vídeo para economizar banda aqui, não precisa aparecer meu rosto, né? Então chegamos no último dia de aula do Python Patterns, né? Bom, nesse último dia, esse vai ser o recorde. Pô, apareceu uma mensagem ali falando que não estava gravando mais, foi isso? Apareceu uma mensagem ali, tá trolando o Blue Jeans hoje. Recording has stopped. Recorde só, eu recebi e-mail once you are recording. Vou começar de novo. Recording has started. Enfim, espero que não dê errado aqui o do ScreenFlow, que não costuma dar errado, né? Que é a gravação que em geral vocês usam. Enfim, eu espero então encerrar hoje. Se for possível, a gente vê mais alguma coisa em termos de padrão de projeto, beleza, mas eu fiz questão de fazer esse exemplo mais completo, mostrando o exemplo clássico que nós terminamos na última terça-feira, fazendo o exemplo clássico do padrão de projeto Strategy, onde nós resolvemos aqui o padrão, então, para resolver o problema de calcular a promoção em um pedido, onde nós construímos aqui este módulo, tá? O módulo promoção para conseguir, e aqui inclusive estão os testes, né? Onde eu tenho basicamente dois tipos de promoção. Um, quando você pede muitos itens repetidos de um mesmo pedido, como foi o caso aqui dos 10 pedidos. Inclusive eu podia ter feito o pedido aqui, eu fiz o caso de sucesso, né? Onde eu peço 10 elementos, né? Que é esse aqui é o desconto por 10 itens repetidos. Eu poderia ter colocado aqui os casos limites, né? Colocar aqui 9 elementos e conferir que quando eu passo o desconto por item repetido, o desconto não é dado. É sempre bom colocar esses casos limites aqui. Da mesma forma, eu poderia ter colocado também os casos limites aqui também para o desconto de um pedido grande. A gente considerou um desconto de pedido grande quando você pede mais de 10 mil. 10 mil aqui estalecas, nem vamos dizer que seja reais mesmo, né? E aí nós damos 5% de desconto nesse caso aqui. E existiriam casos até mais complicados, né? Onde você passaria mais também de um elemento com 10 aqui para fazer o somatório e poder fazer os testes mais rebuscados. Mas não é na lógica que a gente está interessado, a gente está interessado mais no padrão de projeto. E aí, para resolver isso, nós utilizamos o padrão de projeto clássico, o Strategy, aqui, onde nós definimos uma classe abstrata com um método abstrato calcular desconto, onde cada uma das subclasses concretas definia uma estratégia, que foi o desconto por item repetido, que dá 10% de desconto para cada um dos itens que o cliente pediu com a quantidade igual ou superior a 10 de cada um desses elementos, e está aqui a lógica, e também para o desconto grande que eu acabei de mencionar, quando você pede quando o subtotal, na verdade eu não fiz a lógica, veja que aqui caberia até eu fazer o teste lá de negativo, né, porque eu não fiz a lógica de ver os 10 mil, né. Vamos até completar então, vamos fazer os casos negativos aqui então para esses dois casos. Esse aqui é o teste total sem promoção, teste total com desconto por item repetido. Às vezes até, só para vocês terem noção, às vezes você coloca assim, pelo menos lá no trabalho, às vezes eu faço isso, nós fazemos isso. Nós construímos um pedido, na verdade eu posso até copiar este daqui. Teste total com desconto por item repetido. Lá a gente coloca em inglês, a gente coloca assim em geral, teste negative
quando a gente está testando a parte negativa do teste, né? Que é a parte que, ou seja, aqui é teste total sem desconto por item repetido, tá? Opa, sem promoção. Na verdade eu copiei o errado aqui, né? Peraí, eu fiz besteira aqui, alguma coisa. Volta. O que eu fiz aqui? Não, tá certo. Aquele é o sem promoção. Copia esse cara aqui. Vou fazer o teste total. Sem desconto por item repetido. Aí eu vou utilizar... Não vou precisar utilizar fixture, porque aqui no caso eu vou querer... eu vou construir o pedido aqui mesmo, porque vai ser só esse. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar 9. Aqui, né? No caso, vai dar os 900, que é o valor aqui. É o mesmo valor que o anterior, mas vai dar os 900 porque é 9 vezes esse cara. Ou seja, não é para ele dar o desconto neste caso aqui. Por quê? Porque ele não pediu a quantidade igual ou superior a 10 para esse elemento aqui. Então eu estou testando esse caso, o caso limite aqui, que é quando ele pede 9. Né? Então vamos rodar aqui os testes para ver o que acontece, se esse daqui passa. E olha que bom, esse aqui já não passou. Function has no attribute total. Tá. Esse aqui é porque, na verdade, eu estou utilizando... copiou o código, né? Sempre dá ruim. Na verdade, porque é o pedido que eu acabei de construir aqui. Eu não estou mais utilizando a fixture, então eu tenho que mudar. Roda de novo. Então, beleza. O teste negativo tá beleza, para esse daqui passou. E eu posso fazer a mesma filosofia para este caso aqui. E ele vai pegar aquele bug que eu tenho ali, né? Então, por exemplo, de novo, teste total sem desconto pedido grande. Então, eu vou criar esse daqui com R$9.000. Ou, se você quiser, de repente, criar no limite, né? 9.999,99 centavos. É o caso imbecil meio esse, né? Porque se você ganha 5% de desconto quando você pede um pedido de 10 mil, obviamente que você vai pedir o de 10 mil para chegar nos 9.500, né? Mas, enfim, cada cliente faz o pedido da maneira que quer, né? Ou de repente ele não está ciente da promoção dos 5% de desconto. Mas, enfim. Vamos rodar aqui os testes para ver o que acontece. Aqui... Não, aqui não tem nada não. Aqui ele tem que dar ruim mesmo, falando que, ó... Aqui, tá vendo? Ele deu o desconto de 5% de desconto. E aqui ele pega o erro anterior. Inclusive, seria bom eu mudar a tag. Eu acho que o Git, inclusive, acha ruim quando a gente muda as tags, né? Vamos ver se ele vai deixar eu mudar as tags depois. Mas isso aqui vai ser só detalhe, né? Eu só vou dar um fix aqui na tag, mas não vou mudar a tag depois, vai. Ou vou, sim. É toque deixar as coisas erradas. Cadê? Vamos consertar isso aqui. Então, o que ficou faltando disso daqui é... Se... Então, já pego aqui, já que eu vou precisar do subtotal. Vou refatorar isso aqui para pegar o valor e já deixar no subtotal. Então, se o subtotal é menor que que 10.000, eu espero que ele deixe fazer isso com o inteiro. Vamos ver o que acontece. Já que tem teste, eu retorno o próprio subtotal. Caso contrário, eu aplico o desconto de 5%. Vamos ver se isso funciona. Funcionou, maravilha. Beleza? Ctrl K.
Consertado, desconto de pedido grande. Agora eu não sei como é que ele vai deixar. Eu nem sei como é que eu deleto uma tag, se ele deixa eu fazer isso aqui. Pelo PyCharm. Git. Nossa, tá lento, hein, filho? Vamos, computador, me ajuda aí. Git tag. Não, ele não traz as tags, então vai ter que ser via terminal. Git tag help. Tem um delete. Git tag create list delete or verify a tag object sign with GPG. Git tag list tem? Essa git, como é que eu pego todas as tags? Git tag só, talvez? Tá aí. Quando eu criei uma tag sem querer, que foi a git list, que merda. Git tag delete. Mas como é que eu vou deletar então? Git tem a opção git tag vou verificar, git tag -u. Contains, no column. Tem um create. O -d, talvez. Espero que seja o -d ali. Git tag -d list, talvez. Git tag apagou. Git tag -d -d strategy clássico. E aí git tag strategy clássico. E aí git push -f, ele tem uma opção que é para você mandar as tags, que eu só não me lembro como que é. All, eu acho que é esse all aí. Eu acho que eu vou ter que mandar um -f para ele rever as tags, que eu acho que ele não vai gostar quando eu mandar um git push. Vamos tentar só um git push, apesar que se eu não mandar o all, ele não vai. Então, vou tentar mandar aqui pelo coisa mesmo. Não, Ctrl C aqui, porque senão... Não sei porque depois que eu atualizei o Mac, ele fica pedindo essa porcaria toda hora, em vez de deixar na memória. Git pull não, cacete. Ctrl K, push tags all. Vamos ver se ele vai reclamar. Ou ele vai mudar a tag já lá pra mim. Será que ele mudou? Vamos ver. GitHub Renzo Python. Não me lembro se era com hífen ou não que eu criei. Python Patterns. Vamos dar uma olhada aqui nas tags. Se veio com o comportamental. Não, acho que ele não... Acho que ele não corrigiu, não. Mas na Print Master, sim.
Como é que eu vou apagar? Tem como eu apagar por aqui? Alguém manja aí de apagar uma tag? Como é que eu apago uma tag aqui? Tags, estratégia clássico. Code. Não. Eu quero apagar. Settings. Branches, maybe. Non protected. Pois é, tag eu nunca fiz. Eu tô acostumado com branch. Branch até a remota, beleza, eu consigo até via PyCharm, mas eu nunca apaguei, eu nunca precisei apagar uma branch remota. Bizarro. Ou movê-la, né? Que é o caso que eu quero fazer aí. Deleting remote tag git. Vem, Stack Overflow. Ah, já tava ali. Sai. Vem pro Stack Overflow que você brilha. Git push origin tag name. Git push. Ah, tá. É mais fácil do que imaginava, né? Então git -d tag -d origin. Como que eu chamei mesmo? Era strategy clássico. First need to do git push delete. Ah tá, tem um é git push delete. Ah, é como se estivesse apagando uma branch. É verdade, né? A tag é só uma branch especial. Não é diferente de uma branch, é só uma branch que não evolui. Tá. Então, muda de tag para push. Não sei se funciona -d para push, vamos testar. Vamos ver. Bom, pelo menos aprendemos como apagar uma tag. Ou espero que sim. Ah, beleza. Everything is up to date. Talvez porque eu não tenha mandado nada, ele não gostou de mandar nem a minha tag. Deixa eu ver. Maldito. Agora eu vou ter que mudar só uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se tem alguma coisa pra... Pronto. Ctrl K. Ué, não mudou nada quando deu um Ctrl L aqui? Não. Aqui talvez? Alguma coisa? Não, já tinha. Pelo amor de Deus, não tem nada pra consertar? Desconto de 5% para pedidos maiores que 10.000. Ctrl K. Adicionada docstring para pedido grande. Alt I, só para eu poder criar uma tag. Aliás, eu já tinha criado a tag, git tag.
Também se você não criou a tag e quer mandar, aí fica difícil também, né, gente? Oh, meu Deus do céu, meu cérebro hoje tá... Acho que depois das trolladas do Blue Jeans do início, aí fica difícil, né? Vamos lá, git repository, tag, strategy clássico, create tag, Ctrl K, ou não tem nada para mandar, Ctrl K, manda os tags, push. Talvez até por isso não tinha sobrescrito, né? Porque eu não tinha criado. Então fica a dúvida se eu tivesse sobrescrito o que tinha acontecido, mas pelo menos se aprende como apagar uma tag. Mas faz sentido, a tag é uma branch, né? Mas o ideal é que a tag não se mova. Né? A branch ela evolui, a cabeça da branch, do ramo. Mas a tag é justamente uma etiqueta que ela não deveria conceitualmente mudar. Né? Ela aponta para uma versão fixa, a priori, do sistema. Então vamos ver aqui só para desencargo se a minha versão corrigida... mas tá lá, beleza. Tranquilo, gente, mas pelo menos serviu pra gente também voltar e entender, consertar um bugzinho que tinha aqui, né? Enfim, consertar um bugzinho aqui no desconto dos 5%, porque senão ia dar 5% sempre. Veja que seria um bug ruim de você colocar em produção, né? Você ia dar 5% na loja inteira, nesse caso aqui, né? E uma coisa que nós tínhamos visto é que no Strategy é muito comum que ele não dependa de um estado. Então veja que nesse caso aqui, ele não usa self em nenhum momento. Então eu não tenho acesso a nenhum atributo de dado nesse caso aqui. Então nós conversamos que quando isso acontece, e isso é mencionado inclusive no livro Design Patterns, você usa o Strategy junto com outro padrão de projeto que é o Flyweight, o peso mosca. Que quando você não acessa nenhum estado, isso na realidade serve para sempre que o seu objeto não acessar nenhum estado, ele não altera, ele não tem estado nenhum, na realidade você não deveria ficar criando várias instâncias desse objeto. Né? Esse é o objetivo do Flyweight, não ficar gastando memória de bobeira. Ou quando você tem um objeto que é imutável também. Eu dei o exemplo de um caractere. Quando você tem um objeto representando um caractere, não faz sentido você mutar um caractere. Ou, por exemplo, um número. Não faz sentido você ter um número imutável. Não à toa, os números em Python, os tipos primitivos em Python, eles já são Flyweight por padrão. Como é que a gente poderia testar isso que eu estou afirmando? Eu esqueci de mencionar isso até na aula anterior e eu lembrei depois. Como é que a gente poderia testar isso que eu estou afirmando? Vocês entenderam o que eu falei? Eu estou afirmando que os tipos, digamos, primitivos do Python, número, se eu não me engano até string também, eles implementam o Flyweight para não gastar memória de bobeira. Então os tipos imutáveis, como string, números, eles não vão ser criados vários na memória. Então, se você utilizar o mesmo número várias vezes no seu programa, ele só vai ser criado um e a referência para aquele objeto vai ser sempre a mesma. Como é que a gente testa isso que eu estou afirmando? Por isso que eu abri aqui o console. Tem alguém aí? Ananda, você quando tiver o vídeo, responda para si mesma. Desculpem. Tiago. Júlio? Opa, Júlio é novo aqui. Putz, até o Thiago caiu agora? O Thiago fugiu, pô? Bom,
Eu vou deixar a pergunta, esperar. Opa, Thiago voltou. E aí, Thiagão, como é que eu confirmo isso que eu falei? Que o Python implementa internamente o flyweight para números, para string. Então eu estou falando que ele não cria um objeto diferente. Então vamos lá. A igual a 2. B igual a 2. ID de A. ID de B. Sacou? Então B is A. Então ele não fica gastando memória, criando... Então aquele modelo que eu falava, que ele cria um objeto na memória, né? Aquele modelo de aliasing, que eu falava que ele cria primeiro um objeto na memória, depois coloca a etiqueta nele, não vale para o modelo flyweight. Por quê? Porque o número é um objeto imutável, não faz sentido, né? O 2 é o 2. Você não vai mutar o objeto para o 2. Quando você faz operações com A, tipo A mais igual a 1, você não está alterando o número 2, o objeto 2. Você está mutando a referência. Então você está pegando 2, somando 1 a esse cara, você está criando um novo objeto que é o 3 e alterando a etiqueta para esse novo objeto 3. Então, em memória, ele não vai criar esse novo cara, tá? Então, A igual. Vamos testar com string, apesar que isso, pelo que eu entendi, tinha mudado também no Python 3. Vamos ver. Renzo. A is B. Olha lá, também. Então, veja que para strings, como a gente trabalha com muita string em Python, se você ficar repetindo as strings, ele também implementa o flyweight. Ele vai reutilizar a mesma string. Por quê? Porque string é imutável. Então, na realidade, quando você faz operações com string, por exemplo, Renzo.Lauer, você não está alterando a string original. Você está criando uma nova string. Tanto é que, olha só, veja que o A continua sendo Renzo com maiúsculo. Por isso que o Lauer retorna como resultado a string nova. Senão, você chamaria só assim, a.lauer, e depois você perguntaria o A, e o A, se fosse um objeto mutável, funcionaria assim. Beleza? Então veja que para string e números, o Python já implementa o padrão de projeto flyweight. Na realidade, eu diria que as várias linguagens orientadas a objetos já implementam o padrão de projeto flyweight desta maneira. O Java eu tenho certeza que sim. Tá? Bom, é um detalhe importante que eu tinha esquecido de comentar. E vai ter um detalhe ainda mais importante sobre isso, mas que a gente vai ver daqui a pouquinho. E além disso, eu mencionei também um outro padrão de projeto que não está no Goff, e aí eu até dei uma pesquisada. Quem mencionou esse padrão de projeto foi o Martin Fowler. Também muito atrelado ao padrão de projeto Strategy, que em vez de ficar fazendo se a estratégia é nula, faça alguma coisa. Se ela não é nula, aí beleza, faça a operação, que a gente tinha feito esse código inicial, a gente teve aqui no nosso código, quando nós fizemos a primeira versão, aqui no pedido, cadê? Era aqui no total. A gente tinha um código assim, se a promoção é nula, a gente tinha assim, promoção igual a none. E aí a gente fazia, se promoção é nulo, a gente retorna promoção ponto subtotal. Caso contrário, chame promoção calcular desconto. A gente utilizou então um padrão de projeto chamado NullObject, que foi descrito em 2 livros, tem um do Martin Fowler, que ele comentou já esse padrão, muito atrelado também ao padrão de projeto Strategy, onde você cria uma das estratégias representando essa operação nula, que é uma operação que não faz nada. Ou seja, aquela operação o que é a operação nesse caso aqui de estratégia de promoção que não faz nada? É aquela que simplesmente retorna um subtotal sem aplicar nenhum desconto.
E qual que é o benefício disso? O benefício é que eu não preciso ficar fazendo se é nulo, faz isso, se não é, faz aquilo. E aí você evita aqueles vários erros que acontecem, e isso eu diria que em qualquer linguagem, lá no Java é a exceção que mais acontece, é você levar um null pointer. E eu diria que você também recebe várias dessas no Python também, de você levar tentar executar alguma coisa no objeto que está nulo, né? Tentar executar um método. E aí você fica com uma programação defensiva bizarra, né? Toda hora você fica, se é nulo, faz alguma coisa, né? E aí não, aí você utilizando o null object, olha lá, eu já passo ele como parâmetro aqui, e aí eu não preciso ficar colocando o if, eu já chamo isso aqui direto, beleza? Então revisão do que a gente terminou vendo na aula passada, tá? E aí o que a gente fez? A gente utilizou aqui, então, o flyweight para todos esses padrões strategies aqui. Por quê? Porque a gente não queria ficar criando esses objetos de bobeira, porque eles não dependem de nenhum estado aqui, né? Veja que eu não faço nenhuma referência self em nenhum dos métodos. Então o que eu fiz? Para implementar o flyweight, ele lembra até um pouco o singleton, porque eu só tenho uma instância deles, então eu joguei eles numa variável do módulo, né? E na hora de referenciá-los, inclusive no teste, eu faço a referência aos objetos daquele módulo. Então eu só tenho sempre um objeto só de cada uma dessas estratégias concretas rodando durante o meu código. Tranquilo? Eu não sei se você estava presente na aula passada. Estava, né, Thiago? De toda forma, o Júlio aí, que não estava, já fica aí no contexto. Beleza? Bom, aí vamos agora Python. Isso aqui é o padrão de projeto, então, clássico, e por isso que eu coloquei a tag, até para a gente poder comparar depois o código, tá? Tranquilo? O que acontece? Vários desses padrões de projeto, como o strategy, o command quando você não tem o undo, quando você não vai ter undo no command, você só vai ter do no padrão de projeto command, e vários outros padrões de projeto, vocês podem dar uma olhada lá em vários deles, eles só têm um método, e é o caso do strategy. É muito comum ele só ter um método, como foi o nosso caso aqui. Nós criamos a nossa classe abstrata apenas com o método abstrato calcular desconto. Esse foi o nosso método abstrato. Beleza? E quando isso acontece em Python, quando uma classe tem ou pelo menos nem precisa ela ter um método só, mas ela tem um método principal, que é a razão de ser daquele objeto. É a razão de ser. Aquele objeto existe para executar aquele método. Quando isso acontece, o Python tem um método mágico que permite a você tornar o objeto um cara chamável, um callable, um executável, assim como se uma função fosse. O Thiago, eu tenho certeza. Júlio, eu não sei se você já foi aluno aí da Python Patterns com o Luciano, ou se você já foi um aluno de turmas anteriores. De repente, escreve aí no chat para eu ter noção, tá? Então, vou fazer a pergunta. Lembra qual que é esse método aí? O Thiago, eu sei que ele já viu esse método, e Júlio, não sei se você conhece. Qual que é esse método para tornar um objeto chamável? Você lembra? Já estou até dando a dica falando o nome em português para esse cara. Qual que é o método especial? É o call, só que na verdade, como ele é um método especial, como é que a gente coloca os métodos especiais em geral em Python? Eles vêm de uma maneira especial, que é o na frente e atrás. Exatamente, o dunder call. Então, o que a gente pode fazer? Como a razão de ser de um strategy é executar o método, então, em vez, saquei, beleza, da própria Python Patterns? Ah, beleza. Então, como a razão de ser do strategy ela é executar um método, a gente pode, então vamos dar uma pythonizada nisso aqui. Então, em vez de ficar tendo que parir um nome para isso aqui, vamos refatorar isso aqui. E é bom, por isso que eu quis fazer esta daqui com os testes, porque aí fica bonitão, a gente pode refatorar
sem medo de quebrar as coisas. A gente roda o teste depois para ver se continua funcionando. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dar um Shift F6 para a gente refatorar e chamar esse cara de Dundercall. Dou um refactor aqui. E aí ele já está falando, ó, o que vai ser referências dinâmicas. Ele já está falando aqui, ó, já está querendo refatorar lá no pedido, que é uma coisa que eu quero, beleza. Pega essa referência dinâmica assim e refatora. E ele está falando ele já está falando das classes filhas, né? Porque ele sabe, como ele sabe que isso aqui é uma classe abstrata, ele vai refatorar para mim. Então eu vou sim pedir, sim, por favor, refatore aí, olha. Então, olha, mudou para Dundercall. Inclusive, como ele sabe que é um método especial, ele já muda todo mundo, né? Então ele mudou todo mundo aqui para Dundercall. Na realidade, aqui eu não preciso, né? Nesse caso do Dundercall, eu não preciso chamar com Dundercall, né? Aqui eu posso chamar assim que fica mais elegante. Eu só chamo promoção chamando um self. Né? Porque é assim, a partir do momento que eu implemento o Dundercall, eu posso executar como se uma função fosse. Então agora eu não sei mais, isso aqui eu já sei que agora ele é um objeto chamável. Então eu não sei mais se ele é uma função ou se ele é um objeto chamável qualquer. Vamos ver, opa, teste sem promoção deu ruim. Vamos tentar verificar o que houve. Aqui. Pedido, item pedido. O que deu ruim aqui? Vamos ver aqui o que deu de erro, o que ele fala. Type erro, desconto object is not callable. Parece que ele não refatorou direito, tá vendo? Por isso que é bom colocar os testes aqui. Veja aqui que interessante. Como eu utilizei duck typing no desconto no object, ele não refatorou para mim, porque ele não sabia que eu estava atrelado a esse cara. Então veja que o protocolo, eu nem sei se na hora do refactor ele me deu a opção para esse cara. Deixa eu até retornar aqui, ó. Eu vou retornar porque ele não vai deixar? Problem files. Tá, mas eu queria voltar, pô. Sacanagem. Eu queria ver o que ele tinha feito, se ele tinha me dado a opção na hora que eu dei o refactor de refatorar isso aqui também. Mas veja que é um problema do duck typing, né? Ele não conseguiu achar que isso daqui estava implementando o protocolo, porque eu estava simplesmente utilizando o protocolo e não uma interface formal. O PyCharm conseguiu saber que ele tinha que fazer a mesma coisa para os métodos que eu herdei da classe abstrata, mas aquela que eu utilizei apenas via duck typing, ele não conseguiu saber. Mas veja como o teste é importante para pegar e eu consegui consertar. Então isso que eu digo que é a desvantagem de uma linguagem dinâmica. Né? O Java, no Java eu nem conseguiria fazer isso porque ia ter que ter herança, mas por exemplo, lá no Go, que você tem um duck typing, mas que é reforçado, a interface ela é verificada em tempo de compilação, o compilador já pegaria isso. E o Python aqui não, por ser dinâmico. Né? Por isso que o teste é mais importante ainda no Python. Não que ele não seja nas outras linguagens, mas veja que aqui um simples refactor de mudança de nome de um método já daria ruim. Sacaram? Beleza? Bom, agora tudo ok, tudo funcionando. Concordam? Bom, demos uma pythonizada no negócio. Mas aí você vai além e você fala, olha só que interessante. Bom, agora eu transformei isso aqui em Dundercall e esses caras são chamáveis. Né? Aí você dá uma olhada nesse cidadão aqui e fala, pô,
Mas veja só, eu estou criando uma classe aqui. E aí eu estou criando classe aqui, tem um dunderCall aqui. E eu não estou utilizando o self para nada, no fim das contas. E no final eu tenho que criar um flyweight ainda para isso. Aí você pensa, pô, e se em vez de utilizar essa classe toda aqui, eu refatorasse esse desconto grande pedido aqui, para em vez de ser esse troço todo, fosse simplesmente uma função com esse corpinho aqui, ó. Tá aqui. Vamos tentar fazer isso? Então, ó, eu vou refatorar esse cara para deixar de ser isto aqui, para virar uma função, certo? A função tem que receber o pedido, porque tem que ter a mesma assinatura desse dunderCall. A classe vai embora. Se você até quiser manter a docstring da classe para explicar o que a função faz, beleza. Isso aqui vai embora. Agora tudo isso aqui, aí ele não vai conseguir pegar porque está indentado errado. Vem para cá. E olha só que interessante. Vamos rodar o teste e ver o que acontece. Olha só. Passou no teste. Então, aqui fica muito claro. Deixa eu até ver se eu consigo voltar lá nos slides. E é bom que dá para, com essa mudança, dá para ver na hora a comparação do padrão de projeto clássico, sem nem precisar da comparação com a tag, com um padrão de projeto que sem ser no modo clássico, né? Mas quando você tem um recurso diferente. Vamos lá no Python Patterns, cadê os slides? Ah não, esse aqui... Não, apesar que tem na motivação, eu acho que eu tinha colocado o link para os slides do Peter Norvig. Eu quero só chegar lá naquele slide 10, porque agora acho que fica claro comparar lá. Cadê o slide 10? 5. Então tinha aquilo que o Peter Norvig tinha dito, olha lá, 16 dos 23 dos patterns ficam invisíveis ou mais simples, devido a... Aí aqui ó, ele menciona, se você tiver classes como First Class Functions, né, no caso First Citizen, né, Functions, os padrões Common, Strategy, Template Method e Visitor ficam mais simples. E aqui eu até acrescentaria o Flyweight. Vamos comentar e verificar por quê. Ó, Strategy. Por quê? No padrão original, a gente tem que ter uma classe abstrata, definir um método abstrato, e aí para a sua estratégia você precisa herdar daquela classe, implementar aquele cara e vir aqui. Utilizando até o Zen do Python, o que ele fala? Plano é melhor do que aninhado. Quando você tem uma classe, você já ganha um aninhamento de segundo grau por padrão, né? Porque você tem a classe, você já ganhou 1 grau. Para definir um método, você já tem um segundo grau de aninhamento aqui. Certo? Agora, função. Função é simples. 1 grau só de aninhamento. Enfiou a função aqui e está pronto. Concordam? Discordam? Com ainda... Então, sacaram o sentido. É por isso que eu quis fazer realmente esse exemplo. Não foquei tanto em mostrar vários padrões de projeto, mas quis mostrar este em particular e ficar lá, porque é o slide do Peter Norvig de ficou mais simples. Beleza? Então é o exemplo, assim, para mim, mais clássico de ficou mais simples.
Agora vamos para o exemplo ficou invisível. Aqui, na classe de cima, como nós não temos estado nessa estratégia, nós implementamos o padrão flyweight de maneira até simples no Python como uma variável de módulo, uma variável no módulo. Nós implementamos o flyweight, certo? De uma maneira até simples. Mas aqui a gente ganhou isso de uma maneira invisível. Por quê? Porque a função ela já implementa o flyweight de maneira invisível. Porque o que é uma função? É um objeto que ele só é criado, ele só existe de uma função desta maneira aqui que a gente cria. Quando ele roda o módulo, ele cria o objeto do tipo função uma vez só, dessa maneira aqui. Quando você cria a função a nível de módulo, efetivamente, ele só cria desse cara aqui. Então, concorda que ficou invisível o padrão flyweight aqui? Você nem... Se eu nem falasse, talvez você nem realmente enxergasse. Se eu falo para um novato, ele nem viu o flyweight ali. O flyweight aconteceu e ele nem meditou sobre esse assunto. Né? Aqui não. Aqui ele teria que pensar. Quando você fez a classe, inclusive no meu primeiro teste, a gente construiu esse objeto. Então, para pensar em não consumir memória, ele teve que pensar. Ah, não, vou usar o flyweight, então eu vou deixar isso aqui, ó, protegido. Ah, vou criar a variável de memória para deixar aqui. Então é o exemplo de e aqui eu acho que ele nem colocou. Ah, não, o flyweight está aqui, ó. Ele colocou como first class types, mas eu acrescentaria ele até aqui também como first class function, acaba também facilitando o flyweight, que é o caso aqui junto com strategy. Mas é o exemplo clássico, então isso é o que motiva você dar uma revisada no design pattern. Então, uma vez que você entende a razão dele de ser, você dá uma revisada quando você muda o paradigma de programação aqui nesse caso, né? Que é até um pouco mais funcional de ser. Né? Então, quando você tem função como um cidadão de primeira ordem. E veja que a partir do momento que eu utilizei também o padrão de deixar um objeto ser chamável, eu não eliminei a possibilidade de você utilizar um objeto. O que é bom, porque se por acaso você quiser utilizar um estado, e por exemplo, você poderia fazer isso. Vamos supor que você quisesse, na realidade, não, o desconto por item repetido vai depender do usuário. Dependendo do perfil do usuário, eu vou dar o desconto vai variar. Então aí você dependeria de um estado. Vamos supor que você fosse carregar isso do banco de dados e carregar uma informação aqui na hora de construir esse desconto, você teria que passar uma informação, ou obter esse usuário de alguma forma, ou obter do contexto do pedido isso. Do contexto não, porque aí ele também não dependeria ainda de estado, né? Mas vamos supor que no desconto, de repente vamos dizer que você quer depender de um random. Na hora da construção do desconto você quer colocar um random e manter no estado do desconto. Um random de variando, faz um choice de 10 a 20 para determinar qual vai ser o número de quantidade que vai determinar a quantidade de desconto, se vai ser dado ou não um desconto para esse cara. Então você teria estado para esse desconto. Então eu não elimino assim a possibilidade de você poder utilizar um objeto a partir do momento que eu mudo a assinatura para um chamável por conta do protocolo de chamáveis do Python. É uma observação também a ser feita por conta disso. Beleza? Mas para ficar condizente, nós poderíamos, e para a gente, na realidade, poder comparar tudo, eu poderia, na realidade, fazer a refatoração completa. Né? Então, def
Puxa isso para cá, coloca um pedido aqui. Puxa essa lógica aqui para cá. Acabo com essa classe aqui. E até o NoObit poderia ir embora também. Nesse caso aqui, ó, classe ir embora. É bom pra gente contar, ó, ABC ir embora. Talvez vai caber quase tudo na tela. Nesse caso aqui, né? Então isso aqui vai embora. Esse def vem pra cá. Isso aqui vira a função. Tiramos esse self porque não tem mais classe. E fazemos isso aqui. Roda os testes para ver se está tudo funcionando. Tudo funcionando. E aí sim, finalmente. Não sei por que de vez em quando acontece isso aqui. Implementado strategy utilizando paradigma funcional. Apesar que quem gosta de paradigma realmente funcional diz que no Python não tem o paradigma funcional de verdade, porque não tem objetos imutáveis, mas enfim, utilizar aqui a licença poética. Strategy funcional, vou colocar aqui a tag Ctrl K, push. E aí é legal porque dá pra, deixa eu ver se dá pra dar aqui um git compare with branch. Porra, ele não deixa eu comparar com tag. Que merda. Vamos ver se ele deixa no... Vamos ver se ele deixa aqui. Sacanagem. Eu queria comparar... Cadê? Deixa eu ver se tem uns releases. Não! Eu queria comparar você, filho. Então vamos... Na verdade, então, entrar aqui no version control. Log. E cadê a tag aqui? Aqui foi onde eu acrescentei, né, a tag. New tag, checkout revision, copy revision number. Deixa eu ver se eu consigo comparar com a... Compare with... Tá de sacanagem, eu quero... Dá pra comparar com... Não, mas aqui talvez dê promoção. Só o arquivinho de promoção que é o que interessa, né? Git compare with... Eu acho que é de 2 minutos. Não. Então dá pra... Apesar que no próprio commit eu conseguiria comparar, né? Mas olha lá, ó. Então comparando as duas abordagens, né? Olha lá, não preciso ter abstract method de nada, não vou herdar de ninguém, então não tem herança, não tem orientação a objetos. O cara que aprendeu o negócio estruturado tá safo, não vai precisar saber de nada. Então isso aqui foi embora. Já ganhei o flyweight de bobeira, né? Então comparando até, ó, linhas de código, caiu quase pela metade não, né? Mas pelo menos aqui caiu uns quase 40%, né? De 50 para 27 em termos de linha de código, por conta de não ter isso tudo aí.
você não tem classe, tudo virou função, né? Não tem alinhamento em 2 níveis, em um só, por conta de ter virado função. Beleza? Mas eu quis aprofundar bastante no Strategy, porque é um padrão legal, um dos padrões mais legais que eu acho. Porque é um hook class em vez de um hook method que a gente tem que a gente tem como um padrão básico, né, lá que a gente viu o template method. A gente tem um hook class no padrão strategy. E porque fica claro a razão de ser do curso, eu acho que esse é o exemplo mais legal que tem. Até quando eu vi o curso do Luciano como aluno, acho que está lá no livro, mas codando e vendo as coisas acontecendo e até colocando como um teste, porque ele chegou ele menciona, né, o Luciano ele fala lá e ele mostra as classes. Eu acho que até tem o código no GitHub, mas lá inclusive está com o doc test, também tem o teste lá. Né, mas eu acho que fazer e refatorar o próprio teste e fazer esse Dundercall que ele chega a mencionar lá, mas eu não me lembro se ele chegou a fazer, e fazer ele acontecer e você vê que funciona, né, o mesmo código, fazer o refatorar e trocar o objeto pela função e funcionar, eu acho que é muito legal. E esse exemplo dele eu achei genial. Aí. Beleza? E fica sendo a razão de ser do curso. Deconto, olha que merda aqui, mas enfim. Depois, quando ficar gravadinho, não vai ter esses erros lá. Vai dar para consertar esse tipo de coisa aqui. Tranquilo? E aí, Thiago? Dúvidas? O Matheus foi e não voltou. Não sei se foi conexão. Dúvidas? Alguma coisa que tenha ficado pelo caminho aí? Não? Tranquilão? Então, pelo jeito, vai dar pra ver alguma coisa. Vou ver se de repente dá pra nós... Eu não sei... Bom, na verdade a gente discute aí depois do... Vamos fazer o nosso intervalo. E a gente discute aqui o que dá pra fazer na última 1 horinha. A gente discute o que dá pra fazer. Beleza? Então, parando aqui a gravação.